Olá, alunos da segunda etapa. Hoje a gente vai ver o que é círculo e circunferência, ok? Bora lá. Para começar, o que é uma circunferência? Circunferência é o conjunto de todos os pontos a uma distância r de um ponto fixo, certo? Ponto fixo, ó. Esse ponto fixo é o que a gente chama de centro da circunferência, ok? E essa distância r é o raio da circunferência, ok? Na circunferência a gente pode destacar alguns elementos, que é a corda, raio e diâmetro. Observem aqui, ó, esse segmento AB, esse segmento de reta que une dois pontos em cima da circunferência, é o que a gente chama de corda. Observe que esse segmento CD, ó, ele também une dois pontos em cima da circunferência. Ele também é uma corda, mas ele é uma corda especial. Observa que ele passa pelo centro da circunferência. Então, CD é uma corda chamada diâmetro. Então, toda corda que passa pelo centro da circunferência, a gente diz que é um diâmetro. Observe agora esses segmentos aqui, ó, que é o OE, OD e OC. Esses são segmentos que partem do centro, não é isso? Do ponto central, e vai até um ponto da circunferência. Então, OE, OD e OC são raios, é o que a gente chama de raio. Ó, se a gente chamar o diâmetro de D, chamar o raio de R, a gente vai ter essa nossa primeira expressão aqui, ó. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Observa que a CD é diâmetro, o OD é um raio, o OC é outro raio. Então, ó, um diâmetro são 2 raios. O que é um arco de circunferência? Ora, dado uma circunferência como essa daqui, e 2 pontos nela, que eu vou chamar aqui de A e B, ó, esses 2 pontos dividem a circunferência em 2 partes, que é essa menor e essa outra, que é a parte maior. Isso aqui é um arco de circunferência, ó. Tem o arco menor, que eu coloquei arco ANB. Por que ANB? Porque é para eu poder saber que é o arco que vai daqui para cá, ó. Ele é um arco que tem os pontos AB e passa pelo N. E tem um arco maior, que é o arco AMB. Observe que se eu botar só 2 letras, ó, só as letras A e B, eu vou estar sempre me referindo ao arco menor. Então, geralmente é 3 letras, por quê? Porque quando você coloca 2 pontos, ele determina tanto esse arco menor como o arco maior. Como é que eu vou saber a quem ele está me referindo? Muito simples. Se só tiver 2 letras, é ao menor. Então, AB é esse arco. É claro que eu posso colocar as 3 letras, ó, A, N, B, certo? Quando for se referir ao arco maior, sempre vai ter as 3 letras. Isso aqui quer dizer que é o arco que tem extremidades em A e B e passa pelo ponto M. Então, é esse arco aqui, ó. Começa no A, passa pelo M e vai até o B. Certo? Ok? Vamos passar aqui para a próxima. O que é o círculo? O círculo é a união da circunferência mais o interior. Ou seja, a circunferência, na verdade, é só o contorno. Então, ó, a circunferência é só o contorno, mas o círculo é o contorno e toda a parte de dentro, ok? Certo? A circunferência é só os pontos que estão, ó, no contorno. Quando a gente considera o contorno e todos os pontos do interior, a gente tem o círculo. O que é um setor circular? O setor circular é, como vocês conhecem mais comumente, como sendo uma fatia de um círculo, certo? Observe novamente, ó, que quando eu faço isso aqui, ó, quando eu pego 2 pontos A e B, o que é o setor circular? É essa fatia, ó, compreendida entre 2 raios. É claro que ela pode ser a fatia menor ou pode ser a maior, certo? Novamente, quando a gente não fizer referência de qual é o setor,
quando eu colocar isso aqui, eu vou sempre estar me referindo ao menor. Embora isso aqui não vai ter muita dificuldade, porque geralmente quando tem problema com setores, o setor que está se referindo, ele vai vir sempre pintado ou destacado, certo? O segmento circular. O que é um segmento circular? É qualquer uma das partes determinadas, entendeu, por uma corda. Ó. Se você pega uma corda, passa na circunferência, ele determina duas partes, ó, essa e essa. Cada parte é o que a gente chama de segmento circular, certo? Cada parte da circunferência dividida por a corda. Tem uma observação aqui, ó, de se a corda for o diâmetro, que a gente viu que o diâmetro é uma corda, não é isso? For o diâmetro do círculo, os segmentos circulares determinados são chamados de semicírculo. Então, quando o que divide a circunferência, não é isso? Em dois segmentos circulares for o diâmetro, cada parte a gente chama de semicírculo, porque é exatamente a metade do círculo. O diâmetro divide a circunferência, ele divide o círculo em duas partes iguais, dois semicírculos. Bom, vamos agora para as posições relativas de reta e circunferência, certo? Olha, uma circunferência ela pode ser secante com a reta, ou seja, a reta no caso é que é secante a circunferência. Quando é que ela vai ser secante? Olha, é quando ela cruzar a circunferência em dois pontos. Observe que está aqui o centro da circunferência, a distância do centro até a reta, não é isso? É uma perpendicular à reta traçada pelo centro. Observe que é o tamanho daqui para cá é a distância. Então, quando a reta é secante, essa distância é sempre menor que o raio. Observe que o raio, não é isso? Ó, vai daqui para cá. Na reta secante, a distância do centro até a reta é menor que o raio. Temos também uma reta tangente à circunferência. Quando é que a reta é tangente? É quando ela passa em apenas um ponto da circunferência. Ela e a circunferência se tocam em um ponto. E aí a distância do centro até a reta, observa que é exatamente o raio. A distância é o próprio R, o próprio raio. E ela pode ser externa à circunferência. Uma reta pode ser externa à circunferência, ou seja, está fora, não tem intersecção, não tem pontos em comum. A gente observa agora, ó, que a distância do centro até a reta é maior que o raio. A distância é maior que o raio. A gente também tem que ver as posições relativas entre duas circunferências. Agora aqui tem mais casos. Ó. Primeiro caso, circunferências internas. O que são circunferências internas? É uma circunferência que está dentro da outra. Você tem uma circunferência maior, certo? E tem uma circunferência menor que está dentro dessa circunferência. Chamando C1 e C2 os centros das circunferências e R1 e R2 os raios, a gente, nas circunferências internas, a gente tem que a distância dos centros, ou seja, a distância de C1 a C2 entre os centros da circunferência, ela é menor que a diferença dos raios, ou seja, o raio maior menos o raio menor vai ser maior que a distância entre os centros, ou distância entre os centros da circunferência é menor que o raio maior menos o raio menor. Outro caso são circunferências tangentes internas. O que é tangentes internas? Quer dizer que as circunferências se tocam apenas um ponto. Tem uma circunferência dentro da outra, por isso que a interna elas se tocam nesse único ponto aqui. Bom, como elas são tangentes internas, se você observar daqui para cá, ó, o raio maior é esse daqui para cá. E o raio menor é apenas essa parte, certo? Então dá para ver, ó, que a distância entre C1 e C2 é exatamente a diferença de R2 menos R1. Ou seja, a diferença entre os centros é o raio maior menos o menor.
exatamente igual, ok? Outro caso são circunferências secantes. Quando é que elas são secantes? Elas são secantes quando uma circunferência, ó, corta com a outra circunferência em dois pontos. Ó. Tem esse ponto e esse, elas se cruzam em dois pontos. Observe que o raio maior está daqui para cá, ó, e o raio menor começa aqui no centro da circunferência menor até aqui. Observe que tem uma parte comum a eles dois, ok? Quando as retas são secantes, aí o que acontece? A diferença entre os raios é menor que a distância entre os centros, que é menor que a soma dos raios. A distância entre os centros vai estar entre a diferença dos raios e a soma dos raios. Aqui a gente tem o caso das tangentes externas, ou seja, elas continuam se tocando em apenas um ponto, só que agora uma circunferência não está mais dentro da outra, está fora. Ó. Agora, se vocês observam, está aqui o centro de uma, o centro da outra, vocês vão observar que a distância entre os centros é exatamente igual à soma dos dois raios. Ó. A distância é R2 mais R1, soma dos raios. E a gente tem o último caso, que são as circunferências externas, ou seja, elas não se tocam de maneira alguma, não tem intersecção. E agora a distância entre os centros, ó, dá para perceber facilmente, ó, que essa distância é maior que esse pedacinho mais esse, ou seja, a distância entre os centros é maior que a soma dos raios, ok?